Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente, eu diria. Uma perspectiva singular sobre realidade, consciência, potencial humano. É baseado no livro Blueprint for Change, que traz comunicações de uma consciência coletiva chamada Bashar. Nossa missão aqui é simples: extrair as ideias centrais, as mais instigantes mesmo. Vamos falar de tudo um pouco, desde como a realidade funciona até interações com outras civilizações e a transformação da Terra. Pronta para começar essa exploração? Com certeza. É um material que provoca bastante, né? Totalmente. Bom, para começar, a ideia-chave que está em tudo é que a nossa realidade física, essa que a gente toca e vê, ela não é bem fixa, é mais uma projeção. Exato. Uma projeção da nossa própria consciência. E as nossas crenças, aquelas mais profundas, é que ditam o roteiro do que a gente vive. A lógica indescida, sabe? Não é ver para crer. É acreditar para ver. Muda tudo. Pensa num rádio. Você só ouve a estação que está sintonizada ali na frequência certa. A nossa experiência seria parecida. Depende da nossa vibração, que é moldada pelo que a gente realmente acredita lá no fundo. E qual a consequência disso, segundo essa visão? Bom, a consequência é que a humanidade, em algum nível, teria meio que escolhido tanto na separação, na limitação. Que a gente esqueceu? Esqueceu a nossa natureza criadora original. Foi um período de esquecimento. Desafiador, claro, mas descrito como uma jornada de aprendizado única. Dizem até que serviu de aprendizado para outras civilizações que observavam. E agora a gente estaria nesse processo de despertar, sair dessa amnésia. Interessante. E se a realidade é essa projeção da consciência, como entram outras consciências, outras civilizações? Como funciona essa interação? O material fala bastante disso. Descreve, por exemplo, a civilização do próprio Bashar, os Essassani. Como eles são? São descritos como telepáticos, operam totalmente por sincronicidade, sem governo formal como o nosso, sabe? Uma dinâmica bem diferente. E tem um ponto bem uau. Eles seriam um futuro potencial nosso. Um híbrido. Híbrido? Como assim? Resultado da integração entre humanos e outra raça que eles mencionam, os Zeta Reticuli. Os Zeta Reticuli. Eles também aparecem bastante em outros lugares, né? O que o material diz especificamente sobre eles? Nessa comunicação, os Zetas têm um papel mais ligado aos contatos, a uma aclimatação mútua. E isso seria baseado em acordos feitos antes mesmo da gente nascer, em níveis de consciência mais profundos. Acordos prévios. É o que dizem. Mas olha, uma coisa que eles batem muito na tecla é o princípio da não interferência. Mesmo com essas interações todas? Sei. A responsabilidade pela nossa transformação, da Terra, da consciência humana, continua nossa. A gente que tem que fazer acontecer. E o que impede um contato mais aberto, então? O medo. Basicamente, o medo coletivo é apontado como uma grande barreira. E esse mesmo medo seria a forma de conexão com influências que eles chamam de negativas. Que eles associam a Orion, né? Sim, simbolicamente associadas a energias de Orion nesse contexto. Então, lidar com o medo é fundamental. Faz sentido. E essa transformação toda que você mencionou? O que mais eles falam sobre isso? Mudanças no planeta. Falam sim. Mudanças que podem ser sociais, claro, mas também geofísicas e tecnológicas. Novas energias, imagina? Ou até polímeros que neutralizam lixo tóxico. Uau! Mas isso só meio apocalíptico ou não? Então, esse é o ponto crucial. A experiência dessas mudanças, se vai ser algo positivo ou uma catástrofe, não está predefinida. Não é um script pronto de desastre. Depende de quem, então? Da nossa consciência, coletiva e individual. É o estado de consciência que vai definir como a gente atravessa essas mudanças. Entendi. E existe alguma previsão de tempo para isso? Um cronograma? Eles mencionam um período de aceleração. Teria começado ali pela convergência harmônica, em 87, lembra? Lembro sim, foi um marco importante para muita gente. Pois é. E culminaria numa integração galáctica maior, talvez. Eles mencionam datas por volta de 2027 como um ponto significativo, mas é sempre uma visão de futuro em aberto, moldável pela gente. E o despertar individual, como ele entra nisso?
Tem uma parte que fala da segunda vinda, né? Sim, mas não do jeito que a gente costuma ouvir. É reinterpretado Como? como um fenômeno interno, o reconhecimento individual e coletivo da tal consciência crística. E crística aqui não é sobre uma figura religiosa específica. É sobre o quê, então? Sobre realizar o nosso potencial divino, criador, unificado. Aquele que está dentro de cada um de nós. É um despertar para a nossa própria divindade interna, digamos assim. Profundo. E como a gente traz isso para a prática, para o dia a dia? Olha, o caminho proposto é superar as limitações que a gente mesmo cria com as nossas crenças. E a chave, repetida várias vezes, é viver no agora, totalmente presente. Soltar o passado e o futuro. Exato. Liberar o peso do passado e a ansiedade pelo futuro. Isso abre espaço para a sincronicidade acontecer, para o fluxo natural das coisas. Tem até uma visão interessante sobre a ansiedade, Qual? que seria a mesma energia da excitação, da empolgação, só que a gente interpreta com um julgamento negativo. Se muda o julgamento, muda a experiência. Saco. Interessante isso. Mudar o julgamento da sensação. Exatamente. E acho que tudo isso leva a gente para uma reflexão final que esse material provoca muito bem. Qual seria? Se essa premissa central estiver certa, se a realidade lá fora for mesmo um espelho direto do que está aqui dentro, crenças, vibrações, tudo isso, individual e coletivo, imagina só os potenciais que a gente nem sonha hoje, que poderiam surgir se a gente escolhesse conscientemente agir a partir de um lugar de unidade, de confiança na vida, de alegria, como eles sugerem. É. Uma pergunta e tanto pra gente levar daqui, né? Realmente foi uma exploração fascinante por essas ideias tão únicas. Deixa muito pra gente pensar sobre a natureza da nossa própria experiência. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada.